Obrigado a todos, obrigado à apresentação que o Jorge me fez, muito elogiosa enfim, que me deu algum prazer escutar. De facto, este auditório, um auditório como este, não está inscrito de um modo geral nos meus horizontes, e é com prazer que eu participo nesta iniciativa. Bom, participo nela com prazer, primeiro porque achei, independentemente dos fins a que ela se destina, achei que tinha um belíssimo título e um título que dava imediatamente, enfim, para entrar na questão. Escutar a cidade, ainda por cima, tem, para mim, uma ressonância literária que me dá muito prazer, porque há um livro de um escritor italiano chamado Alberto Savinio, que não é um escritor propriamente muito conhecido, porque o irmão ficou muito mais conhecido que ele, que é o pintor Giorgio de Chirico. Pois bem, o Alberto Savinio tem um livro que se chama Ascolto il tuo cuore, città. Portanto, escuta o teu coração, cidade. Dá a impressão que a cidade é qualquer coisa que, quando se oferece como objeto de visão, é qualquer coisa de frívolo e superficial, mas quando se oferece à audição, adquire uma dimensão muito mais profunda. Isto é, a cidade é para ser escutada, é evidentemente para ser vista, mas essa dimensão da visão, quando aplicada à cidade, tem sempre uma dimensão um pouco superficial. E aqui, neste caso, a questão da cidade, invocar a questão da cidade, evidentemente, é uma maneira mais ou menos subtil de fazer uma invocação, ou de reclamar aqui, a noção grega de polis, evidentemente. E, invocando esta noção grega, ou evocando esta noção grega de polis, ou pelo menos aludindo a ela, imediatamente nos situa numa dimensão política, no sentido mais amplo e mais nobre da palavra. E é precisamente nessa dimensão, ou melhor, é o apelo que faz essa dimensão política, foi a esse apelo que eu tentei aqui responder. Como sabem, a célebre definição de polis, que vem dos gregos, diz-nos que a cidade nasceu tendo em vista o viver, mas existe apenas tendo em vista o viver bem. Ou seja, há uma espécie de objetivo e de missão de felicidade que é própria da polis e que é própria da política. E isso não devemos esquecer. Portanto, foi esta definição que deu a forma canónica, ou entrelaçamento que existe, um entrelaçamento não devemos esquecer, entre a vida propriamente dita, a vida biológica e a vida politicamente qualificada. E esta distinção é importante para aquilo que eu vou dizer. Há uma questão da vida que não tem ainda uma dimensão política, é aquela vida que, no fundo, é igual à vida dos animais, é aquilo que os gregos designavam com a palavra zoe, e que dá a palavra zoológico, por exemplo, mas os gregos tinham outra palavra para zoe, que é a palavra bios. E quando entramos na dimensão do bios, já estamos numa vida que é politicamente qualificada, que é a vida do cidadão, que já não é, por isso, simplesmente a vida entendida na sua dimensão meramente biológica. Ora, há um princípio que eu considero, pelo menos na sua interpretação, tem sido um pouco nefasto, que é aquela célebre injunção, enfim, frase que nos diz a César o que é de César, a Roma o que é de Roma. É assim, não é? A Deus o que é de Deus, evidentemente. A Deus o que é... Peço desculpa por esta... a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Evidentemente há boas razões para nós levarmos este princípio, tentarmos seguir este princípio. Mas, de qualquer das maneiras, ele, de um modo geral, eu acho que ele foi desviado das suas intenções primeiras e acabou por servir de legitimação para duas coisas nefastas. Legitimou
por um lado, a ausência da Igreja nas coisas do mundo e, da parte das coisas do mundo, fez com que a política se esquecesse de que lida com conceitos teológicos secularizados. E, evidentemente, quando eu digo isto, que lida com conceitos teológicos secularizados, e este é um princípio de que eu parto aqui, estou-me a referir a um célebre jurista alemão, politólogo muito conhecido, às vezes nem sempre pelas boas razões, porque de facto ele teve depois um percurso político que eu nem gostaria de lembrar aqui, que é o Carl Schmitt, que em 1922 disse o seguinte, e eu andava aqui à procura da frase, mas se não a encontro, suponho que sou capaz de repeti-la mais ou menos. Ele disse, no fundo, que todos os conceitos decisivos da modernidade, ou melhor, todos os conceitos decisivos da moderna doutrina do Estado, não são mais do que conceitos teológicos secularizados. E eu acho que o esquecimento deste horizonte, digamos, teológico e, por vezes, religioso, dos nossos conceitos políticos e da política, tem sido algo irresponsável e que nos tem conduzido por maus caminhos. Ora, a experiência deste tempo, do nosso tempo, não é qualquer coisa que a Igreja se possa dar ao luxo de escolher comprometer-se com ele ou escolher não se comprometer com ele. E continuar a dizer, de maneira, enfim, em que a frase geralmente é interpretada, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A experiência deste tempo é qualquer coisa cuja experiência a Igreja não pode deixar de fazer. Porque a Igreja tem que ter a capacidade de ler aquilo que Mateus chamava os sinais dos tempos. Ora, o que são estes sinais que o apóstolo opõe ou vão desejo de conhecer os aspectos do céu? A história apresenta-se, para nós, na nossa teoria da história secularizada, moderna, apresenta-se como um campo de tensões percorrida por duas forças opostas. A primeira, aquela a que Paulo chamava katekon, é aquela que é infinitamente adiada, diferida, para um fim que remete para uma cronologia histórica que é a de uma história que tem um curso linear, homogéneo e, se quisermos também, vazio. Ou seja, é no fundo aquele conceito de história no qual estamos mais ou menos todos nós imersos. Mas, por oposição a esse conceito, a essa história homogénea, linear e vazia, há uma história plena, há um tempo messiânico. E eu acho que não devemos ter medo da palavra, eu pelo menos não tenho, e eu, enfim, sou digamos, o elemento mais profano desta Assembleia, provavelmente, e, no entanto, tenho muito carinho, muito apreço por esta palavra, precisamente porque entendo, mesmo que sob a sua forma secularizada, esta dimensão messiânica do tempo é aquilo que preenche esse tempo vazio, homogéneo, da história, enfim, que se dirige em relação a um fim que nós nunca sabemos muito bem qual é. Ora, nós só podemos imaginar a nossa ação se tivermos presente esta polaridade constante entre, portanto, uma relação dialética entre estes dois tipos de tempo. Ora, é precisamente esta tensão entre um tempo messiânico e um tempo completamente profano e vazio que nos aparece hoje completamente esgotada. E aparece-nos esgotada porquê? Porque à medida que a percepção de uma economia da salvação no tempo histórico se enfraquece e anula, a economia propriamente dita, aquilo que nós, no fundo,
entendemos, porque não ouvimos falar de outra, entendemos por economia, estende o seu domínio sobre todos os aspectos da vida social. Evidentemente, eu falei aqui de economia da salvação precisamente para chamar, enfim, para utilizar uma linguagem que para este auditório me parece apropriada e, sobretudo, para que se perceba que, de facto, a economia não pode ser dita apenas com esta linguagem económica em que nós estamos imersos. Portanto, há uma exigência escatológica que a Igreja, evidentemente, não pode abandonar, que acaba por regressar sempre sobre a forma secularizada e paródica nos saberes profanos que anunciam em todo o âmbito catástrofes irreversíveis. O estado de crise e de exceção permanente que os governos do mundo proclamam por todo o lado não é senão a paródia secularizada da atualização incessante do juízo final. Bom, e posto isto, eu gostaria, e vou tentar ser breve, porque de facto o meu tempo é limitado, este vocabulário que eu apresentei aqui, ou que eu pretendo apresentar, é um vocabulário dos lugares comuns. E esses lugares comuns, e vou apresentá-lo por ordem alfabética, são crise, economia, futuro, modo de vida, aproveitando a sugestão do título, política, que se desdobra em mais 2 itens, que é despolitização e biopolítica, precariedade e trabalho. Comecemos por ordem alfabética. A questão da crise. A questão da crise é aquilo que nós, enfim, quase a matéria política com a qual estamos confrontados e aquilo de que ouvimos falar todos os dias. A palavra crise, também ela, tem 2 raízes semânticas. Uma delas é médica, outra é teológica, também aqui. A crise diz respeito ao juízo final, à decisão tomada no juízo final, pelo juízo final. Ora, a crise, tal como ela nos é apregoada hoje, tornou-se uma forma de governo, pura e simplesmente. Não se trata... tratou-se uma forma de dominação e uma forma de governar. É um método, é uma questão metodológica para governar. É a crise, aquilo que nos é dito através desta espécie de palavra de ordem que é a crise, é que o estado de exceção se tornou a regra. E, portanto, a crise é a instauração de um estado de exceção tornado regra. Coisa que, aliás, já nos tinha sido anunciado no princípio dos anos 30, não sou eu que estou a inventar esta fórmula, o estado de exceção que se torna a regra, mas na altura, digamos, o horizonte era o dos totalitarismos, enfim, do século XX, o nazismo, o stalinismo, etc. Esses regimes, de facto, instauraram um estado de exceção que se tornou a regra. Ora, há que pensar se o paradigma da democracia moderna, da nossa democracia, não foi buscar precisamente esse princípio de que, segundo o qual o estado de exceção se tornou a regra. E a crise, que nós aceitamos de maneira acrítica, sem percebermos muito bem o que é que se passa, porque é nada mais, nada menos do que uma maneira de instaurar um estado de exceção. Em seguida, economia. A economia estendeu os seus domínios a todas enfim, estendeu o seu poder a todos os domínios da vida social, política, etc. Não há nada hoje que escape à economização integral das relações humanas. E este totalitarismo da economia tem tido um efeito absolutamente nefasto, que é o da despolitização generalizada da sociedade.
a hegemonia do económico faz com que a vida política e a governação política se tenha tornado meramente gestionária. Gerir aquilo que existe e, portanto, anular todo o campo das potencialidades. Reparem que a política, até à modernidade, era uma questão de gestão das causas. A política hoje é pura e simplesmente uma questão de controle dos efeitos. E esta diferença parece-me fundamental. Dos efeitos não há nenhuma vontade de atuar sobre as causas. Aquilo que se procura, pura e simplesmente, é atuar sobre os efeitos. Evidentemente, isto corresponde a um domínio generalizado do económico sobre todos os domínios da vida política e social. Eu recordo aqui que é um princípio que nos anos 30, ou melhor, nos anos 20, um célebre filósofo alemão chamado Walter Benjamin escreveu um pequeno texto que começou a ser lido há pouco tempo, com muito entusiasmo e que já deu lugar, é um pequeno texto de 2 páginas ou 3 páginas, mas que provavelmente sobre ele já se escreveram uma série de livros, que se chamava O Capitalismo como Religião. E ele dizia que, aí nesse texto, o Walter Benjamin era um judeu alemão, ele dizia que o capitalismo precisava de ser visto, analisado como uma religião. E era a mais feroz e a mais fundamentalista das religiões, porque não conhecia pausas, não conhecia dias feriados e também não conhecia o princípio da redenção. Este princípio de que o capitalismo é uma religião parece-me ser interessante, pelo menos como hipótese de análise, e de facto, enfim, mais uma vez, nós encontramos aqui um princípio teológico que serve como motivo para pensar uma série de coisas. Em seguida, outro princípio, depois da questão da economia, portanto, crise e economia, o futuro. A questão do futuro. Provavelmente este é um dos... enfim, é aquilo do qual nós, de alguma maneira, hoje fomos espoliados. Isto é, num curto espaço de tempo, e quem tem hoje a minha idade ou é até um pouco mais velho, provavelmente assistiu a este fenómeno curioso, que é o de nós ainda nos habituarmos, ainda pensámos em termos de futuro, tínhamos expectativas e conseguíamos projetar as coisas no futuro, enquanto que hoje alguém muito mais novo, da casa dos 20 anos, ou mesmo já dos 30, e eu tenho essa experiência porque lido com pessoas dessa idade, não projetam já absolutamente nada no futuro. Ou seja, o futuro é uma dimensão que foi cancelada do tempo. Eu li há pouco tempo estava a ler um historiador das religiões chamado David Flusser, que estava trabalhando sobre a palavra, no momento em que ele estava a trabalhar sobre a palavra pistis, que é a palavra grega que significa fé, andava pela cidade de Atenas, a percorrer a cidade de Atenas, e viu uma inscrição onde reconheceu essa palavra. Né? E essa inscrição estava num banco, que dizia simplesmente banco de crédito, e portanto significava banco de crédito. E isto foi uma iluminação para ele. Afinal, a palavra fé tinha que ver precisamente com o crédito, ou seja, o crédito hoje, aquilo que nós chamamos de crédito, era nem mais nem menos do que também uma forma secularizada da fé. E, portanto, para nós compreendermos o que significa a palavra futuro, é preciso antes saber o que significa uma outra palavra que estamos habituados a usar apenas na esfera religiosa, que é a palavra fé. Sem fé ou crença não é possível futuro. Isto é, há futuro somente se podemos esperar ou crer em algo. Evidentemente, resta agora saber o que é aqui a questão da fé e da crença.
não será exatamente o mesmo para todos. De qualquer das maneiras, eu acho que não é possível, e do lugar onde eu falo, que não é exatamente o mesmo lugar de onde vocês falam, não é possível imaginar uma vida destituída, como é que eu ia dizer, em que a dimensão da secularização se impôs em todos os domínios. Desde logo, e esta questão da secularização é uma questão muito complicada, da qual eu não vou falar aqui, evidentemente, porque não tenho tempo, mas nós nem sequer podemos conceber que é possível a atividade artística, seja ela de que tipo for, num universo completamente secularizado. E, portanto, quando nós imaginamos, e é esse discurso que nos é incutido, que vivemos num universo completamente secularizado e a laicização é total, esquecemos que há sempre uma espécie de domínio em relação ao qual nós vamos recuando e esse universo secularizado nunca se impõe completamente. Nunca se impõe completamente. Porque se tudo fosse secularizado, deixaria, por simplesmente, de existir questões como o rito, o culto, a cultura, a arte, etc. Ora, modo de vida, a seguir. Eu vou tentar ser breve. Tenho 5 minutos. Ok. Modo de vida. Uma forma de vida, ou melhor, forma de vida, eu prefiro a expressão forma de vida. Uma forma de vida é uma vida de potência, em que não é possível isolar algo como uma vida nua. E por isso esta expressão modo de vida me agrada e é preciso pensar nela. Enfim, eu utilizo antes a versão forma de vida. E poria, talvez, para vocês perceberem o que é que eu quero dizer com isto com forma de vida, poria traços, como é que se diz, hífenes, entre forma, hífen de hífen vida. Porquê? Precisamente porque é preciso perceber que há qualquer coisa como, por um lado, essa vida nua, que é essa vida não politicamente qualificada, que é a vida meramente animal e biológica, e há uma forma de vida que tem em conta toda uma existência política, ou seja, do indivíduo em comunidade. Ora, a despolitização a que nós assistimos hoje, em todos os domínios, significa, pura e simplesmente, o ter em conta, pura e simplesmente, essa vida meramente animal, e por isso é que nos é dito, ou não podemos fumar, não podemos viver, enfim, todas as decisões políticas se exercem hoje no domínio de uma biopolítica, ou são privilegiadamente ou preferencialmente de tipo biopolítico, exatamente porque não têm em conta todo o contexto que nos diz o que é viver em coesão, essa coesão que nos é dada pela expressão forma de vida. A biopolítica em que se tornou toda a política moderna é uma política que tem em conta, por isso simplesmente, a vida biológica do indivíduo. Por isso estas questões biológicas hoje se tornaram tão impositivas. Se pode beber, se não se pode fumar, enfim, as questões mesmo da sexualidade, etc, etc. Tudo isso são questões biopolíticas, que é aquilo a que a política moderna foi reduzida. E reparem, quando eu estou a dizer isto, evidentemente vocês, com muito mais facilidade até do que eu, percebem de que modo é que a Igreja, no fundo, tem uma palavra e pode responder um pouco a todas estas questões. Evidentemente, aqui a questão biopolítica é uma questão fundamental na medida em que significa uma despolitização generalizada da sociedade e essa despolitização tem efeitos altamente nefastos. Em seguida, temos a noção de precariedade. A precariedade é a questão da impermanência de tudo. Evidentemente, ela hoje é aplicada preferencialmente às questões do trabalho, e eu recordo aqui que também a palavra precariedade tem na sua origem etimológica a palavra latina prex, ou seja, da oração, da pregação, do pregar, não é? Ora, a questão da precariedade que nós identificamos hoje quase exclusivamente com as questões do trabalho e o regime do trabalho, enfim,
e do desemprego, etc., com que hoje estamos confrontados, essa precariedade tornou-se uma forma mesma de existência. Digamos que há uma fadiga geral coletiva que investe coletivamente, ou investe inteiramente, a condição existencial contemporânea, e essa precariedade corresponde não só a um novo paradigma económico, mas também a um paradigma quase, digamos, existencial. Por último, e eu estou a ser breve em tudo, a noção, e entronca aqui, a noção de trabalho, que parece ser uma noção dominante, com a qual todos nós nos preocupamos, a questão do trabalho e do desemprego. Eu recordo aqui uma afirmação da Hannah Arendt em 1958, que dizia o seguinte: isto em 58, o que temos à nossa frente é a perspectiva de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, isto é, privados da única atividade que lhes resta. Não podemos imaginar nada de pior. Ora, é esta situação, no fundo, com a qual nós estamos hoje confrontados hoje. E há uma mentira enorme que é preciso, de alguma maneira, na medida das nossas possibilidades, tentar, pelo menos, ir atenuando os efeitos dessa mentira, que é aquela que nos diz que o desemprego, o não trabalho, é uma condição provisória e basta regressarmos ao crescimento para imediatamente a normalidade se restabelecer. Pois bem, não há nada hoje, não vai haver nenhum milagre para instaurar novamente uma sociedade de trabalho e uma sociedade de pleno emprego. O investimento hoje serve pura e simplesmente para reduzir os trabalhadores e não para os aumentar. E, portanto, mais investimento significa menos trabalho. Isto é qualquer coisa que está estudado, que os sociólogos e os cientistas sociais sabem perfeitamente, mas, de qualquer das maneiras, o discurso político continua a denegar isto. Evidentemente, eu não estou aqui a fazer não se trata aqui... Aliás, eu não estou a fazer o elogio sequer do trabalho, eu acho que é preciso pensar para além da sociedade de trabalho. E aqui, sinceramente, eu reclamaria da Igreja e das pessoas que estão envolvidos neste discurso, que tentassem pensar para além deste totalitarismo que é o da sociedade do trabalho. Primeiro, porque a Igreja dispõe de conceitos próprios para pensar para além disto. A Igreja sabe muito bem o que é o ócio, sabe muito bem o que é o lazer, sabe muito bem o que é a contemplação, sabe muito bem o que significa o trabalho como servilismo e, portanto, tem aqui uma obrigação que eu ousaria reclamar que da sua parte fosse assumida. Eu acho que há que pensar para além da questão do trabalho. Obrigado.